Que bênção, né? Ouvir a palavra do Senhor, ser abençoado, ser ministrado nessa noite. Deus tem falado aos nossos corações que Ele é um Deus grande, que é um Deus poderoso e que nós devemos ser gratos, porque Ele faz maravilhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. É um texto bem conhecido, uma história bem conhecida, que eu sempre gostei dessa história quando eu era criança. Sempre gostei, era a história que mais me impressionava, que mais me deixava admirada. Essa história. E eu aprendi a amar essa história por causa do seu personagem principal. Por causa de um menino chamado Davi. Amém? E Deus falou muito ao meu coração. E eu coloquei o título da mensagem assim: O Senhor que luta por nós. Aleluia. Esse é o nosso Deus, que luta por nós, que é o Senhor sobre todas as coisas, que opera sinais e maravilhas, amém? 1 Samuel capítulo 17 começa assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Obrigada, Angélica. Em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram, isto é, ali posicionaram-se em linha de batalha contra os filisteus. Estavam estes do lado da além, os filisteus estavam do lado da além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles havia um vale. Eles estavam separados. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da cidade de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste, quer dizer, a vara da sua lança, era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto, ofenso, insulto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Aleluia. Vamos orar? Pai Celestial, eis aqui a tua palavra, Senhor. A tua palavra santa e poderosa. A tua palavra que é a mesma, Senhor, desde 2000 anos atrás, é ainda hoje a mesma. Não mudou e não vai mudar. A tua palavra é a verdade absoluta que não muda e será eternamente, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor,
que a tua palavra venha nesta noite fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa fé, nos trazer esperança e a fé e a alegria de que o Senhor é aquele que luta por nós. O Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus, e contra ti ninguém pode resistir. Eis-nos aqui, Senhor, fala aos nossos corações, nos abençoa, eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem eram esses filisteus? Os filisteus eram um povo que tinha vindo possivelmente do Mar Egeu, eles não sabem se de Creta ou do outro lado. Tem um outro lado, eu esqueci o nome agora, ele tem um Mar Egeu, eles não sabem de onde veio. Esse povo veio pelo mar e chegou na terra de Israel, na terra de Canaã, no mesmo tempo que o povo de Israel tinha saído do Egito e estava chegando na terra prometida. Então esse povo, ele se estabeleceu fronteiro ao mar. Ele ficou naquela região passou-se a chamar Filistia, porque eles tinham 5 cidades importantes. A cidade de Gaza, Ascalon, Asdod, Gate, que é a de Golias, e Ecrom. Eram conhecidas como a Filistia ou Pentópolis Filisteia. Era uma nação militar, poderosa, bem equipada, possuindo conhecimento avançado em metalurgia, especialmente na fabricação de armas de ferro. Eles fabricavam armas de ferro. Então, por causa disso, tinham muita vantagem na guerra, porque eles eram muito bem armados, estavam acostumados a lutar. O povo de Israel saiu como escravo do Egito e veio para a terra de Canaã. E ali Deus deu aquela terra em posse para eles. Eles lutaram, ali sim, mas Deus estava com eles. A mão do Senhor concedeu vitória a eles. Deus derrubou as muralhas de Jericó. Deus fez pedra do céu cair e derrotar os seus inimigos. Então Deus tinha feito muitos milagres. Mas o povo filisteu era um povo guerreiro, acostumado a lutar. E eles incomodaram o povo de Israel, porque eles queriam aquele lugar. Então, se os irmãos lerem a história de Sansão, eles eram os principais inimigos. Na época de Samuel, eles eram os principais inimigos. Na época de Saul, várias vezes Saul enfrentou eles. Várias vezes. E até na época de Davi, eles eram um dos principais inimigos do povo de Israel. Mas até então, até esse ponto, o povo já tinha aprendido a lutar. O povo de Israel já tinha aprendido a lutar. Saul era um homem muito guerreiro. Era um homem que Deus ungiu como rei e que ele se levantou com coragem e liderou o povo. E se os irmãos lerem os primeiros capítulos de Samuel, muitas guerras, Deus concedeu vitória a Saul e ao seu povo. Então eles estavam preparados para lutar. Eles foram ali preparados para lutar. Eles estavam vestidos para a luta, preparados para um confronto. Estavam esperando aquele confronto. Mas algo surgiu de repente que os impressionou. Surpreendeu eles. E é uma descrição tão detalhada de Golias que eu fiquei pensando assim, não me lembro de outro texto que a Bíblia foi tão detalhada com relação a um guerreiro. Ele fala do seu capacete de bronze, fala da sua couraça de escamas, fala da sua altura, ele tinha quase 3 metros de altura. Alguns falam que ele tinha mais de 3 metros, outros falam que ele tinha 2,83 metros de altura. É como se ele chegasse aqui na igreja e a cabeça dele quase chegasse no teto.
Ele tinha um dardo nas costas, que é diferente de uma lança. O dardo é para ser arremessado, né? Tem até esse tipo de competição nos Jogos Olímpicos, o tiro do dardo. E ele tinha uma lança muito grande, uma lança grossa. O eixo do tecelão é aquela parte, quem já mexeu com tear, alguém já mexeu com tear aqui? O tear à mão, o tear tem uma parte de madeira grossa que é enrolada a lã para ser entrelaçada entre os fios. Então imagine, a lança dele era grossa, como aquela haste do tecelão. E a ponta da sua lança tinha 7 quilos de ferro, pesava 7 quilos de ferro. A sua armadura pesava em torno de 57 quilos. Então era um homem poderoso, um homem forte, um homem valente, que botou medo em todo mundo. Quando você vai para a guerra, há outros textos da Bíblia que falam que os povos de Israel na batalha venceram os gigantes. Mas ali foi tão inusitado, porque ele chegou e disse assim: não precisa a gente guerrear. Não precisa vir aqui um monte de gente morrer. Isso, eu faço um desafio. Era comum isso, irmãos. Na época da guerra era comum escolher o seu herói para fazer um desafio para o povo inimigo. E o inimigo escolhia o seu herói. E aqueles dois guerreavam até a morte. Quem vencesse, subjugava o outro povo. Então aquele desafio não foi estranho. O que surpreendeu foi quem fez o desafio. Olhando humanamente, era uma covardia. Era uma covardia. Um homem de 3 metros de altura. Imagina a largura dele. Os músculos dele. A postura dele, o rosto daquele homem. E a Bíblia diz que ele afrontou. Ele insultou o povo de Israel. E ele clamou: dá-me um homem que possa lutar comigo. E aí, longe disso, né? Bem longe disso, lá em Belém, Jessé, a Bíblia diz, já era idoso, já tinha passado o tempo de ele guerrear. Ele não podia ir à guerra, mas ele tinha 8 filhos. Então, 3 filhos dele, os 3 mais velhos, foram para a guerra, estavam lá com Saul. Ele não tinha mais condições de ir, mas ele enviou 3 filhos para a batalha. E no povo de Israel, o costume era, para ir para a batalha, tinha que ter pelo menos 20 anos. Então, eles eram já homens maduros, eram homens experimentados, tinham suas famílias, certamente tinham seus filhos, porque recém-casado não ia à guerra, recém-casado era poupado. Então, eles eram homens experimentados, eram homens fortes, eram homens valentes, estavam lá. Só que esse período, essa afronta, esse desafio, durou 40 dias. Todos os dias, de manhã e à tarde, Golias os enfrentava, Golias os desafiava, Golias os afrontava todos os dias. E ninguém teve coragem de aceitar o desafio. Nem Saul teve coragem de ir. E nesse período, Jessé pensou: alguma coisa está acontecendo, eu quero saber como estão os meus filhos. Chamou Davi: vem cá, Davi, vem aqui, meu filho. Vai lá, leva trigo, leva grão torrado, leva pão, leva queijo para os comandantes. Vai lá, eles estão lá no vale de Elá, vai lá ver os seus irmãos. Vê como eles estão e traz uma prova para mim de que eles estão bem. Davi, no outro dia, bem cedinho de madrugada, pediu para um guarda cuidar das suas ovelhas e pegou tudo aquilo que o pai dele tinha pedido para ele levar e foi.
E ele chega bem na hora que está se tocando a trombeta e chamando o povo à batalha. E é interessante que ele larga tudo na mão do guarda da bagagem e sai correndo. E vai achar os irmãos dele. E acha os irmãos dele. E aí ele começa a perguntar: como é que vocês estão? Como é que vocês estão? O que aconteceu? Por que está demorando? E ele escuta Golias fazer a mesma afronta, fazer o mesmo desafio. E ele olha para Golias, vira para os soldados israelitas e vê o medo. A Bíblia diz que eles recuavam com medo. E ele olhou aquilo todos com medo. E aí os soldados começaram a virar um para o outro e dizer: tá vendo aquele homem? Olha, o rei está oferecendo até uma recompensa para quem tiver coragem de enfrentar. O rei está oferecendo a mão da filha dele. O rei está oferecendo isenção de impostos. Aí Davi falou: como é que é? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quando o irmão dele mais velho ouviu isso, ficou bravo. Chamou a atenção de Davi e falou: quem é você? O que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas pouquinhas ovelhas que tu tem lá? Tu veio aqui, tu tá com o coração malvado, tu veio com má intenção, tu é orgulhoso, o que tu está fazendo aqui? Ele diz assim: eu não fiz nada, eu só fiz uma pergunta. Volta e continua conversando. Que negócio é esse? E essa conversa de Davi chega aos ouvidos de Saul. Saul, mais que depressa, chama Davi e disse assim: o que tu falou, Davi? E eu acho tão interessante que Davi chega na presença de Saul e diz assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servirá e pelejará contra o filisteu. Não se preocupa não, rei. Ninguém fique desanimado, ninguém fique triste não, eu vou lá. O rei disse assim: você? Olha só a resposta de Saul: contra o filisteu não poderás ir para a peleja, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Saul disse: você não tem condições, Davi, de enfrentar. Você não é guerreiro, tu não é soldado, não tem o treinamento, não tem as armas, não tem a armadura. Tu é muito jovem, tu é muito moço. Aquele homem lá é guerreiro desde novinho, desde antes da sua idade ele já é guerreiro. Mas Davi responde de uma forma tão simples e tão humilde. Ele diz assim a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. E aquilo é tão maravilhoso, a forma como ele fala. Eu disse: não, rei, o senhor está achando que eu não tenho experiência, mas eu tenho sim. Apesar de eu cuidar lá das ovelhas do meu pai, que não são muitas não, elas já correram perigos com o leão, perigos com o urso, mas eu era responsável por elas. Então eu fui atrás e tirei da boca deles as ovelhas. Eu livrei aquelas ovelhinhas. E aqueles animais vieram para me matar e eu avancei neles e matei. Mas não fui eu não, o Senhor me livrou, rei.
E da mesma forma, ele vai me livrar daquele filisteu. E aí Saul disse, tá bom, pode ir. Peraí, vem cá. A Bíblia diz que Saul vestiu nele a capacete, a couraça e deu a espada. Quando Davi colocou a espada no lugar, ele não conseguia andar. Ele disse assim, não, rei, não dá. Eu não consigo andar, eu nunca usei isso aqui. Eu vou usar o que eu tenho. Ele tirou aquilo, foi no ribeiro, porque lá tem um rio. Lá no vale tem um rio. E lá no rio, as pedras são lisas e são arredondadas. Até hoje esse rio existe lá. Só que no verão ele seca por causa do calor muito forte. Lá em Israel o calor é muito forte. Então aquele ribeiro ele seca. Mas no inverno, quando chove, aquele ribeiro volta. E aí você vê as pedras lá redondinhas. A Bíblia diz que ele pegou 5 pedras. 5 pedrinhas. Pegou o seu cajado de pastor e a sua funda. Opa, caiu uma. Pegou a sua funda e foi na direção de Golias. Golias veio vindo, quando olhou para ele, um moço de boa aparência, cabelo ruivo. Ele disse, não, eles estão brincando comigo, né? Então, agora eles estão me afrontando. Porque Golias fala assim, sou eu algum cão para você vir me enfrentar com paus? E aí amaldiçoou a Davi ainda, amaldiçoou Davi. Mas Davi, impressionante, ele não fica amedrontado com aquela afronta, com aquela maldição. Ele responde a Golias e diz assim, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E ele não esperou não, irmãos. A Bíblia diz que ele correu. Ele correu, pegou uma pedrinha, colocou na sua funda e atirou. A funda não é um estilingue, irmãos. A funda é isso aqui. Eu fiz para dar aula para as crianças. É tudo feito de couro, ela é toda feita de couro. Aqui eu fiz de jeans, eu não tinha couro. Você coloca assim e você gira, tá? Você gira. E solta um dos lados. Um dos lados você solta e a pedra vai. Imagina, o que é isso diante de um guerreiro? Ele não esperou. Ele catou a pedra, pôs na funda, girou e... Olha, irmãos, olha o que a Bíblia diz, que a pedra encravou na testa. Não só bateu, ela ficou cravada na testa daquele gigante. E ele caiu com o rosto em terra. Pá! E Davi correu, pegou a espada de Golias, desembainhou e cortou a cabeça. Imagine a cena, os soldados dos dois lados assim. O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Que ligeiro, já morreu. E a Bíblia diz que os filisteus, saíram fugindo, e o povo de Israel levantou, começou a glorificar e foram atrás. E a Bíblia diz que o povo de Israel foi vencendo os filisteus e eles foram caindo mortos pelo caminho até a cidade de Gate e até Ecrom.
E o povo ali teve uma vitória impressionante. Através de um menino, de um rapaz, que não tinha nenhuma condição física, nenhuma estrutura, nenhum preparo. Ele apenas creu. Ele agiu, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia não precisava de arma, não precisava de um escudo, não precisava de uma lança, não precisava ser forte, não precisava de estratégia, precisava de fé e coragem. E Deus falou muito ao meu coração, porque há momentos na nossa vida que nós somos surpreendidos da mesma forma como o povo de Israel foi surpreendido naqueles dias. Eles eram todos homens de guerra, estavam preparados, mas foram surpreendidos, porque eles olharam e começaram a comparar. Ele é mais alto que todo mundo. Ele tem uma armadura muito forte. Ele tem um dardo nas costas, ele tem uma lança, ele tem uma espada, ele tem um escudeiro. E ele quer um só. Se ele não tivesse dito um só, eu acredito que o povo de Israel tinha avançado em cima dele. Mas ele pediu um só. E muitas vezes as lutas são assim. Elas nos pegam de surpresa. Nós somos crentes, nós somos o povo de Deus, nós cremos no Senhor. Mas de repente, há momentos na nossa vida que as coisas mudam e nós ficamos tomados de uma surpresa como o povo de Israel. Coisas que fogem ao nosso controle. Uma enfermidade gravíssima, de repente surge e você não sabe o que fazer. Você precisa se tratar. E você sabe que o tratamento é difícil. Te pega de surpresa. De repente você perde o emprego e você perde o chão. E agora como é que eu vou sustentar a minha família? E agora o que eu vou fazer? De repente a gente perde um ente muito amado e querido que era o nosso apoio. E nós ficamos desolados. Porque não sabemos o que fazer. Isso acontece, irmãos, com todos nós. Somos sujeitos a passar por lutas tão grandes como o povo de Israel. Lutas que vêm numa velocidade, numa ferocidade, que parece que ela quer nos destroçar, arrancar a nossa fé. Apesar de tudo, ela nos afronta. Afronta a nossa fé, afronta o nosso Deus. E aí, tu não é crente? E aí, o que tu vai fazer? Somos afrontados, irmãos. Somos afrontados. Há momentos na nossa vida que chegamos a dificuldades tão grandes que para nós muitas vezes nós ficamos assim, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? O que eu faço? E nós começamos a comparar. Eu não tenho força, Senhor, eu não consigo. Eles são mais poderosos, eles têm mais recursos. E o interessante é que vem um menino e se dispõe a lutar. Interessante que Davi não olhou a armadura, não olhou o capacete, não olhou a espada, não olhou nada. Uma coisa ele entendeu. Ele está afrontando o nosso Deus. Ele está desafiando o nosso Deus. Ele está ridicularizando a nossa fé. Ele disse, não, isso está errado. Não é contra mim, não é contra o povo de Israel, é contra o nosso Deus. E aí ele disse assim, não. Eu sei o que o meu Deus pode fazer.
Eu sei o poder que o meu Deus tem de livrar e de salvar. Não importa o que eu tenha em minhas mãos. Ele é poderoso, meu Deus é poderoso para dar vitória e livramento. Não importa com o que eu tenho nas mãos. Tem uma música que a gente canta para as crianças. Diz assim: para Deus usaram o que havia em mãos. Davi uma pedra, Raabe um cordão, Maria um perfume, uma vararão. O meu pouquinho muito pode em sua forte mão. E o que foi mais interessante, ele não teve medo. Ele não teve medo, foi o único que você lê no texto que não teve medo. Não se amedrontou, não correu. Ele ficou firme. A palavra de Deus diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Davi confiava no Senhor. Ele não teve medo. Mas ele tinha uma coisa inegável. Quando Saul diz para ele assim: tu não tem condição de enfrentar Golias porque tu é um menino inexperiente. Ele disse assim: eu tenho experiência. Eu matei um leão e um urso. Aonde ele matou? Escondido com as ovelhas. Ninguém via ele. Ele estava sozinho. Um pastor de ovelhas, ele leva as ovelhas sempre para lugares novos por causa do pasto. A ovelha é um animal que come tudo. Ela não come só a parte de cima da grama, ela come tudo. Então tu tem que trocar de lugar. Um dia tu leva ela para um lado, no outro dia não dá mais, porque elas já comeram tudo. Então tu tem que levar para outro. E nessas andanças, ele encontrou um leão. E ele não teve medo. Ele derrotou um leão que roubou uma ovelha do seu rebanho. Nas outras andanças, ele encontrou um urso que agarrou uma ovelhinha sua. E ele tirou da boca e matou. Ele já sabia, ele já tinha experiência. E Deus falou muito ao meu coração. O que tem nos roubado? Para nós derrotarmos o gigante, nós precisamos ter experiência. E muitas vezes, aquilo que Deus nos dá, nos é roubado. Por isso que muitas vezes, quando vem a luta, quando vem aquele gigante, não tenho experiência. Algo eu perdi. Algo me foi roubado. Pode ter sido roubado o nosso tempo com Deus. Pode ter sido roubado o nosso tempo de oração. Nosso tempo de leitura da palavra. Pode ter sido roubado o nosso amor pela obra do Senhor. E nós não reavemos. E nós não fomos lá e dizer, não, isso aqui é meu, Deus me deu, me dá aqui. É meu. A fé pode ter sido nos roubada. E nós precisamos reaver a nossa fé. Não podemos deixar que leões e ursos roubem aquilo que Deus nos deu como responsabilidade. Porque aquelas ovelhas eram responsabilidade de Davi. Diante do seu pai, ele tinha que prestar conta daquelas ovelhas. E ele disse, não, tu está tentando roubar, leão, mas não vou deixar não. Essa ovelha é minha responsabilidade, me daqui. Nós precisamos reaver o que nos foi roubado. E não vai ser fácil. Vai ser uma batalha, porque não foi fácil lutar com um leão. Não foi fácil lutar com um urso. São animais ferozes. Um animal feroz com fome.
que é bem diferente de um animal feroz com a barriga cheia. Um animal feroz com a barriga cheia, tu pode até passar a mão nele. Não tem problema, ele já está satisfeito. Tu não é a refeição dele. Quando ele está com fome, nós somos o alvo dele, a refeição dele. E Davi enfrentou. Por isso que quando ele olhou para Golias, ele disse assim, ele se lembrou do leão e do urso. Ele disse assim, não, tu pode ser grande, forte, mas o meu Deus é maior. O meu Senhor é maior. Mas às vezes nessa ida, nessa batalha, há pessoas que querem nos dar armaduras. Querem tentar nos ajudar, como Saul tentou ajudar Davi. Põe esse capacete aí, põe essa couraça aí, pega a minha espada. Só que Davi disse, eu não consigo andar. Isso aqui está me travando, eu vou ser um alvo fácil. Ele disse, não. Sabe, irmãos, na nossa luta, nós não podemos usar estratégias humanas, argumentos humanos. Para derrotar Golias, era só o poder de Deus. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, as armas do nosso combate, não são carnais, não são deste mundo, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sofisma é um argumento que parece verdadeiro, parece verdade, mas ele é falso. Ele é feito, ele é composto para enganar. E é Deus que vai te dar o discernimento. A nossa luta, a luta de Davi contra Golias não podia ser com a armadura. Na nossa luta, irmãos, nós não podemos usar artifícios humanos, metodologias humanas. Não. Deus já nos deu as armas. Elas não são deste mundo. Elas não são argumentos humanos. Mas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas. Para anular todo engano. Mas que armas são essas? Que armas Davi usou? Uma funda e um cajado. O cajado do pastor, ele pode ser tanto um instrumento de defesa, porque na ponta ele é agudo, na parte de baixo ele é uma ponta, e em cima ele é arredondado. O redondo é para puxar a ovelha, vem aqui. E a ponta é para defender, é para defesa. E a funda é uma arma de ataque. Então, Davi estava muito bem armado. Apesar de ser simples, ele estava bem armado. Com a fé no Senhor. Ele confiava no Senhor. Ele estava convicto que o Senhor era poderoso. Que Ele iria estar ali dando vitória. A nossa arma é a palavra. A nossa arma é a oração, irmãos. E Deus me fez lembrar de Paulo quando escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 10. Gostaria que os irmãos lessem comigo Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Essa é a nossa armadura. Esta é a armadura do cristão. Esta é a minha e a sua armadura para destruir, para enfrentar os gigantes, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas. Diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança por todos os santos. Nós já temos as nossas armas. Nós já temos, irmãos, como combater o inimigo. É com a oração, é com a súplica, é com a palavra de Deus. Veja que é a espada do Espírito. A espada é do Espírito e é a palavra de Deus. O que significa? Significa que quem vai usar é o Espírito. Não sou eu. Significa que se eu ler a palavra, meditar nela todos os dias, apesar de não compreender, apesar de não entender, apesar de às vezes achar difícil, na hora da luta, na hora do combate, quem vai desembainhar essa arma na sua vida é o Espírito Santo. Ele vai te fazer lembrar, ele vai lembrar para você, quando você tiver na dúvida, ele vai dizer, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele vai dizer, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia! É o Espírito que vai vir com a palavra, como espada na nossa vida, nos trazendo vitória, renovando a nossa fé, tirando o medo arraigado nos nossos corações. É assim que lutamos, é assim que o crente luta. É na oração, é joelho no chão, é clamando, é suplicando a Deus. E então, o Senhor derrubará o gigante por terra. Na nossa frente. Não vamos precisar nos cansar. Não vamos precisar. Vamos apenas subir em cima e cortar a cabeça e se alegrar no Senhor. Eu sei que agora parece fácil, mas vale a pena experimentar o que o teu Deus tem poder de fazer. Nós, irmãos, estamos numa época que a gente não tem noção do poder que o nosso Deus tem. A gente não vê milagres, como a minha mãe pregou aqui. É verdade. A gente vê muito pouco milagre. Mas assim a gente vê Deus responder as orações. Quando um irmão está doente, a igreja ora, ele fica bom. Quando o irmão está necessitado de um emprego, a igreja ora, Deus responde, Deus abre a porta. Para mim pode não ser um milagre, mas para ele é. A provisão não é milagre para mim, mas para quem está precisando é um milagre aquela provisão. Aquele alimento chegando na hora certa. Quando a pessoa abriu o armário e disse, não tem mais nada, o que eu vou dar para os meus filhos? Meu Deus, o que vai acontecer com a minha família? Deus traz a provisão e enche aquele armário de alimento. E ela louva o Senhor, Jesus, obrigado pelo milagre. Porque eu não tinha de onde tirar e o Senhor trouxe até a minha casa. É um emprego que você já não sabe mais
para onde pedir, para onde correr. Ele vem na sua porta. Na hora certa, na hora que tu precisa do dinheiro. Isso é milagre. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia assim: vocês entendem milagre errado. Porque o milagre que vocês acham é uma desordem na ordem de Deus. Porque um milagre já acontece todo dia, ele disse. Quando o sol nasce, quando os pássaros cantam, quando as árvores balançam, é um milagre. A tua vida é um milagre. Quando tu levanta de manhã com saúde, é um milagre. Quando você sai para trabalhar e tem um emprego, é um milagre. Sabe, irmão, sabe quando a gente dá valor? Quando a gente fica doente. Quando a gente fica profundamente doente, que aquela doença te, assim, ó, faz o teu corpo assim, ó, definhar. Já aconteceu isso comigo. Eu fiquei tão magrinha, tão magrinha, tão magrinha. Pálida, pálida, pálida. Parecia um papel. Eu não tinha força para levantar os braços e ninguém descobriu que eu tinha. E era uma doença grave, era a tuberculose. Demorou-se mais de 6 meses até que o médico descobriu e ele ainda virou para minha mãe e disse assim: dos males o menor. Porque esse aqui tem tratamento. Porque se sua filha tivesse um câncer, aí o negócio ia ser feio. E ele me encaminhou ao posto, eu vim fazer o tratamento aqui em Florianópolis. E eu tomava bastante medicamentos, irmãos, bastante, muito medicamento. A gente, graças a Deus, ganhava no posto. Mas todo mês eu tinha consulta regular e eu chegava lá porque comecei a me sentir muito bem com o remédio. Eu dizia para a médica: eu já estou boa, né? Ela dizia assim: não, continua o tratamento. O teu tratamento é 6 meses, tu não para o tratamento, porque senão é 1 ano. Aí no outro mês eu ia lá, levava os exames que ela pedia, eu falava assim: eu estou boa, né, doutora? Ela disse: não, tu continua o tratamento, tu não para. Foi assim 6 meses. Na última consulta ela disse: agora tu está curada. Agora tu está bem, Raquel. Agora tu está boa. Só uma coisinha eu recomendo, uma coisa que é meu costume, ela disse: daqui 3 meses tu volta para mim ver como é que tu tá. E aí nós nos mudamos para São Paulo, irmãos, e nunca mais, para a glória do Senhor, nunca mais, aquela doença se manifestou na minha vida. E Deus restaurou o meu pulmão, porque ainda fiquei com o pulmão assim bem debilitado. Porque parece que um resfriadinho virava uma gripe muito forte. E eu tomava antibiótico. Mas aos pouquinhos Deus foi me fortalecendo. E hoje, para a glória do Senhor, eu pego só uns resfriadinhos de vez em quando, uma sinusitezinha que tá aqui que eu preciso cuidar, tomar mais cuidado. Mas eu não tenho mais dificuldade de respirar, eu não tenho mais dificuldade de me locomover, eu não fico mais tão cansada. Só quem tem uma doença grave sabe o que é ter saúde. Nossa vida é um milagre. O Ezequiel é um milagre que Deus realizou no nosso meio. Ver ele aqui 7 dias depois da cirurgia, eu fiquei: Jesus, só tu. Para dar graça para ele e abençoar uma cirurgia tão delicada. E ele está aí para a glória do Senhor, forte, saudável. A irmã Valéria, um milagre. A cura que Deus realizou na vida dela é um milagre. Nós temos milagres para contar, irmãos. Mas isso não quer dizer que as lutas não vão vir. O testemunho do Márcio aqui é um milagre. Eu me lembro de vê-lo. Ele se acidentou no sábado. Nós fomos vê-lo no domingo. E, irmãos, nós entramos, oramos com ele, com a Tassi, mas quando nós saímos dali, eu e o pastor ficamos assim, orando, porque ele estava bem diferente. Não estava muito machucado, mas ele estava inchado.
E a gente ficou tão preocupado com ele, Jesus. Se ficar uma cicatriz, se ficar, né, uma sequela no rosto do teu servo, Senhor. Mas Deus não permitiu, irmãos, nenhuma sequela, nenhuma marca no rosto do Márcio. Tá aí, nem nos braços, nem na mão, onde foi queimado. Nem a vista dele. Deus tem feito milagres. Mas as lutas continuam vindo. E para nós não sermos afrontados, temos que ter as nossas experiências com Deus. Não podemos deixar-nos ser roubado a comunhão com o Senhor. Não podemos nos deixar ser roubados da presença do Senhor. Porque os gigantes virão. Os gigantes virão. Se você continuar a ler a história do povo de Israel, não foi só Davi que derrotou gigante. Os seus valentes também derrotaram gigantes. Derrotaram leões. Teve um que derrotou um leão na cova, no tempo da neve. Ele desceu na cova, no tempo da neve, matou o leão lá dentro e saiu. Então, as lutas continuam. Nós não sabemos a hora, mas temos que estar preparados, como Davi estava. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E da mesma forma como Ele deu vitória ao povo de Israel, Ele dá vitória a nós hoje. Ele dá vitória a cada um de nós. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Nós precisamos estar orando e clamando. Porque ela pode até vir, mas ela é derrotada em nome de Jesus. Amém, pastor? Queridos, coloque de pé, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Obrigado, Jesus, por falar conosco, Senhor, de uma maneira tão especial, Senhor, de nos motivar, de nos consolar e dizer que o Senhor está conosco. Pedimos a Tua graça, Senhor, pedimos a Tua bênção, que possamos, Senhor, ter o discernimento. O discernimento, Senhor, quando nós entrarmos numa luta, de não desanimar por causa da luta, de não achar que Deus nos abandonou por causa do gigante, mas de nós crermos, Senhor, que mesmo em circunstâncias difíceis, nós podemos sair vitoriosos em Ti, Jesus. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Se você deseja uma oração, está passando por uma luta, nós vamos orar por Ti. Pode vir à frente, irmão, não tem problema. Queria chamar aqui o pessoal do louvor, nós vamos orar. Se você sentiu o desejo de vir e gostaria de receber uma oração, eu e a pastora Raquel vamos orar por você. Deus vai te dar vitória. Você precisa crer, amado. Você precisa crer e usar as armas de Deus, que são as armas da fé. Em nome de Jesus. Olha, irmãos, hoje talvez a luta não esteja na tua casa, mas certamente o Senhor permite na nossa vida momentos difíceis e é necessário aprender na provação. E o Senhor quer nos dar vitória no meio da provação, porque assim nós vamos glorificá-lo e nós vamos testemunhar a graça do Senhor. E aquilo que nós estamos vivendo vai ajudar outras pessoas. Aquilo que você está vivendo vai ajudar outras pessoas. Você vai ser bem-aventurado, você vai ser uma testemunha de Cristo na vida de irmãos, de irmãs, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo, Jesus.
pedimos a tua graça, pedimos a tua direção, pedimos, Senhor, a tua bênção, que a graça do Senhor venha sobre a família da fé, e que a vitória, Senhor, que a vitória venha, Senhor, pelo meio da tua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção. Glória a Deus, santo, santo. Ore também, irmãos, estenda as suas mãos. Gostaria também de pedir para os nossos diáconos, Judomar, por gentileza, diácono Márcio também, por gentileza. Vamos orar pelos irmãos, vamos estender as nossas mãos. E juntos aqui, amados, desses queridos que tiveram coragem de vir à frente, Senhor, e clamar diante de Deus, para a glória do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Aquele que entrou aqui chorando vai sair sorrindo, em nome de Jesus. Aquele que entrou chorando vai sair sorrindo, em nome de Jesus. É aquele que semeia com lágrimas, vai colher os seus frutos, cantando, pulando, com júbilo ao Senhor. Em nome de Jesus nós cremos, Deus. Nós cremos que o Senhor faz do deserto um manancial. O Senhor faz da terra seca a terra árida um manancial diante do Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Vai dando graça para o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Vai dando a certeza, Senhor, da vitória no meio da luta. Vai consolando o Espírito Santo de Deus. Vai derramando do teu Espírito. Vai derramando do teu Espírito, Senhor. Somente o Espírito Santo de Deus pode consolar. Aleluia, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Vai curando, Senhor, vai curando pessoas que estão precisando, Senhor, de cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai derramando do teu Espírito, Senhor, vai curando, Senhor, as enfermidades, vai curando os irmãos que estão em casa, que não puderam vir hoje, alguns enfermos, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, seja curado aí na tua casa, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, pelo poder de Deus, pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Seja curado em nome de Jesus. E você que foi curado, venha testemunhar a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, poderoso nas batalhas. Poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Ele nos garante vitória pela sua palavra. Ele nos garante vitória pela sua palavra. Creia, confia no Senhor teu Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o nosso Deus, ele quer te abençoar, meu irmão. Clama, abre a tua boca, você que é tímido, clama. Clama, declare: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus vai me dar vitória, Jesus vai me dar vitória. Diga em voz alta, irmão, em nome de Jesus: Jesus vai me dar vitória, Jesus é fiel, Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na tua vida. Em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos, Senhor, e pedimos a tua direção, ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, que cuida dos seus, que faz do menino, Senhor, o menino, Senhor, derrotar um gigante pela fé. Em nome de Jesus, pela fé. As nossas armas não são carnais, a nossa luta não é contra ninguém, a nossa luta é contra os demônios. Nós repreendemos os demônios, nós repreendemos potestades do mal, nós repreendemos em nome de Jesus. Caia por terra a ação de Satanás, que haja liberdade, que haja amor, que haja bênção, que haja paz na presença de Deus, em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo de Deus. Derrama da tua graça, Senhor, derrama da tua graça, vai derramando do teu Espírito, vai confirmando, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, santo é o teu nome, santo é o teu nome. E agora glorifica, irmãos, fale palavras de louvor,
Abra a tua boca e diga: Jesus, tu és lindo. Jesus, tu és maravilhoso. Obrigado pela cura. Diga, meu irmão, levante a sua voz: Jesus, tu és maravilhoso. Jesus, tu és digno. Jesus, tu és grande. Tu és poderoso. Santo é o teu nome. Nós viemos aqui, Senhor, nos rendemos na tua presença, porque tu és santo. E o Senhor ama o seu povo. E o Senhor quer curar o seu povo. E o Senhor quer fazer um milagre na vida do seu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nosso Deus, porque o nosso Deus merece. Santo é o nome do Senhor, que quer nos curar e quer nos livrar. Em nome de Jesus. Amém, amados?